Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional. Aí, você que está aí em algum lugar, em algum momento do seu dia, um beijo no seu coração. Deus é seu Pai, Ele quer falar com você e Ele fala através da palavra dEle que Ele deixou escrita. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra dEle. Então, se você está aí é porque algo dentro de você anseia por esse Pai nosso. Então, já quero começar a falar com vocês aqui de que aquilo que você chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade. Aquilo que você chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade. Esse Deus que é nosso Pai, Ele chama de oportunidade. Qual que é o pai que não quer aperfeiçoar, desenvolver o seu filho? Qual é o pai que não se alegra de ver o filho? Hoje eu sou pai, eu estou percebendo isso. De ver o filho querendo ser aperfeiçoado pelo pai. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Não importa qual seja a sua fraqueza. Não é, quando eu falo isso, não é no sentido de rejeição da fraqueza, de jeito nenhum. Mas é que não importa qual seja a circunstância. O fato é, Deus olha isso sempre como uma oportunidade. E quando você decide olhar como Deus ensina, oportunidade, fica mais leve o fardo, fica mais leve a fraqueza, fica mais leve a circunstância. Ei, você não está sozinho e eu estou aqui para te lembrar isso, para ser boca de Deus na sua vida. Amém? Então você que está aí no gravado, um beijo no seu coração. E você que está chegando no ao vivo, família JC, como é que vocês estão, gente? Carol Testoni, Renatinha, a Mari Robinho, bom dia família, a Nath, a Andréia, a Melina, o Renatinho Kimura, o Leite, a Lilian, Carol Masso, Ana Márcia, beijo no seu coração, Ana Márcia, gratidão por tudo, Ana Carolzinha. Gente, vão chegando aí, abra sua Bíblia por favor, você que está aí no gravado e no ao vivo também, no livro de Isaías, profeta Isaías, antigo, primeiro testamento, antes de Jesus, profeta Isaías, versículo 8 a 11. Ontem, na profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 11, tá? Pra gente fazer uma oração, no final a gente vai fazer uma oração também. E o tema, se a gente pudesse definir um tema hoje, a boa notícia de hoje é... A boa notícia... Vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei, acho que estão, né? A boa notícia de hoje, a gente vai inclusive postar aqui no Instagram e eu conto sempre com vocês para compartilhar, a gente cresce junto aqui o Cola na Videira. A boa notícia é, o que eu chamo de fraqueza, Deus chama de oportunidade. O que eu chamo de trevas, Deus chama de luz. O que eu chamo de caos, Deus chama de esperança, paz. Então, esse é um dos maiores ensinamentos de Jesus. A gente estava falando ontem na live com a Cis, ontem à noite, não sei quem participou aí, mas da importância da gente ouvir a história completa, né, do que está escrito. E também enxergar a Bíblia, para quem não crê ainda que é a palavra de Deus, mas como um livro. E a Bíblia é um livro, né, que no caso para muitos é a palavra de Deus. E só é a palavra de Deus porque foi revelado para a pessoa que é a palavra de Deus, a voz de Deus está escrita. Mas isso é uma revelação que acontece ao longo do caminho. Um passo antes é a gente entrar em contato, é por isso que vocês estão aqui, eu encorajo vocês sempre, a gente quer ser canal para te ensinar a ler a Bíblia. A gente se orgulha de ler livros, mas não se orgulha de ler a Bíblia. E por que a gente não se orgulha de ler a Bíblia? Porque a gente acha muito difícil. A gente não aprendeu a ler a Bíblia. A gente tem uma crença de que é uma religiosidade. A gente tem uma crença que é só para quem vai virar padre, bispo, pastor, ou só quem vai trabalhar em igreja, ou só quem vai na igreja. Não. A Bíblia hoje é um livro de acesso e as pessoas estão procurando o que está escrito. Então, quando você procura o que está escrito, você está procurando nada mais, nada menos que Deus, nosso Pai. E você está procurando assistir o filme completo e não ficar apenas no trailer, alguns registros. Vocês entendem? Então abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 11. Isaías 55, André Goulart, Débora, Renata,
55, versículo 8 a 11, amém? Vocês estão aí? Então vamos com tudo. E eu creio que essa é a nossa geração que vai ser despertada para os ensinamentos de Jesus. E eu creio que você vai sair daqui satisfeito com os ensinamentos que você vai receber de Deus a partir de agora. E o meu pedido, Jesus, é que o Senhor fale com cada pessoa aqui nessa live. Cada alma seja tocada pela tua presença. Cada alma seja tocada pela tua presença. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que precisam de um renovo nas suas forças. Uma renovação interna. Pessoas que precisam de direcionamento. Pessoas que precisam de esperança, de paz. Eu creio que essa sua palavra vai entregar tudo isso para todos aqueles que desejarem. Para todos aqueles que estão ligados no que está sendo falado aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, usa a minha boca e não me deixa falar pela carne, apenas pela tua presença. Não me deixa falar por linguagem de sabedoria, para que ninguém saia dessa sala achando que aprendeu por conta do Bruno, mas que saiba que o Espírito da fé foi ativado em você pelo poder de Deus. Amém? Não é o poder de comunicação meu, é o poder de Deus sobre a tua vida, teu Pai que estás nos céus. Amém? Tá sem áudio para mais alguém, Merina? Merina falou que tá sem áudio para mais alguém. E diz assim a palavra, só me confirma aí. Vou tomar então uma água. O profeta Isaías, um dos profetas que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo. Teve uma vez que Deus revelou para Isaías que o nome dele, do Messias, né, do Salvador, do Redentor, todo ser humano precisa de um Redentor. Todo ser humano busca um Redentor. Já vou falar mais sobre isso. Sai e volta, Melina. Entra e sai do Fusca, tá? Sai e volta. Deus Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Então olha que incrível isso, cara. Deus é contigo. E agora você precisa ser com Ele. Ó. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou, porque os meus pensamentos... Deus está falando com você e comigo aqui nessa sala agora, ó. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Diz o Senhor. Diz Deus, irmão. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Com Z. Eu vou falar sobre isso. E prosperará naquilo que a designei. Cara, isso é bênção demais. Prestem bem atenção, gente. Deus está falando com você aqui agora. Você tem que imaginar isso como uma criança. Se você ficar aí com seus pensamentos de adulto, você pode esquecer. Para ver o reino, Jesus disse, você precisa ser como uma criança, amém? Então, olhe agora, imagina do seu jeito, como uma criança livre. Imagina que Deus está à sua frente. Obviamente não sou eu, mas você imagina que Deus está à sua frente. E Ele está falando para você assim, ó. Ô fulano, ciclano, vocês colados na videira, ao vivo e no gravado. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu vou primeiro dizer para vocês o tamanho da diferença entre os meus pensamentos e os seus pensamentos. Os meus caminhos e os seus caminhos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui hoje é lembrar ou pensar e chegar a essa consciência de que Deus pensa. E de que os pensamentos dele é totalmente distante dos meus. É totalmente diferente dos meus. Os caminhos de Deus é totalmente diferentes do meu. Quando eu decidi viver por fé junto com a minha esposa, tudo que nós estamos vivendo hoje é radicalmente diferente. É como 0 e 100. É tipo assim, é o oposto daquilo que eu planejei minha vida inteira.
Tudo que eu planejei até os meus 30 anos de idade, eu tô com 34, vou fazer 35 agora em maio, dia 4 de maio. Tudo que eu planejei, nada disso se cumpriu. Na verdade, porque eu decidi seguir esses pensamentos e caminhos que são opostos àquilo que eu poderia fazer na minha vida. E vem valendo a pena, e hoje nós validamos isso. E sempre vai valer a pena. Mas veja, quando Deus fala para você que os pensamentos dele é diferente, baseado na distância da terra, de nós aqui do céu, não significa que Deus quer essa distância. Deus quer se aproximar de você. Quando Deus fala dessa diferença de pensamentos e caminhos, Ele não está falando isso para manter eu e você distante. Ele só está falando que os pensamentos são distantes. Ele só está falando que os caminhos são distantes. Desde a queda de Adão, irmão, desde todos os filhos que vieram depois de Adão, todos nós aprendemos a pensar e andar em caminhos opostos de Deus. E está tudo certo, Deus sabe disso. Mas Deus desceu na terra há 2000 anos atrás para poder se aproximar de volta dos seres humanos, trazer os seres humanos de volta. Então, por isso que nós somos apaixonados pelo Evangelho, pela boa nova, boa notícia que Jesus pregou na cruz e ressuscitou e vive. A boa notícia de Deus para nós é: eu posso me religar de volta com Deus Pai. Agora eu consigo enxergar Deus como Pai. É só olhar para Jesus. Eu não consigo ver o Pai Nosso, Bruno, é porque você ainda não viu quem Jesus é e você não se relacionou com Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Não para nesse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí? Aí gera um monte de polêmica, cada um falando que fulano tem a verdade. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então precisa ter essa conclusão para você entender por que ele está dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem várias verdades aí. Existem vários caminhos na vida. O que ele está dizendo é que o caminho para um Deus vivo, que é o nosso Pai, o caminho é Cristo. O que ele está dizendo é isso. Então, se você quer se relacionar com o Pai, ele mesmo disse para o discípulo dele, Filipe: olha para mim, Filipe. Se relaciona comigo, Filipe. O Pai está dentro de mim e eu estou no Pai. E se você decidir fazer isso, que nada mais é do que você colar na videira, eu sou a videira verdadeira. Eu estou com você e você vai estar comigo. Logo nós vamos estar juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo com vocês. Quem está entendendo isso? Então, agora, olha só que glorioso que Isaías, né, inspirado por Deus, que Deus está falando através do profeta Isaías para nós. Olha, pensa agora na chuva. Está aqui escrito, ó, pensa na chuva. Não vamos falar de neve, porque aqui no Brasil não neva. Vamos falar da chuva. Assim como a chuva desce do céu, pensa na chuva aí. Eu sei que você está cheio de problema na cabeça, cheio de coisa para você fazer, não tá? Mas se você está aqui, espera um pouquinho, deixa um pouquinho de lado essas coisas, vai valer a pena, faça valer a pena. Né? Deus falou: Abraão, seja a bênção. Né? Não, seja a bênção. Né? Existe uma parte nossa, sabe? Não é só a parte de Deus, existe uma parte minha. Então vai valer a pena. Pensa assim, ó. Pensa na chuva que cai do céu. Olha como Deus ensina. Essa chuva que desce do céu, ela não volta sem que antes ou sem que primeiro regue a terra. Então toda a chuva que desce do céu é para regar a terra. Já começa daí. Imagine se não tivesse chuva. Você imagina os lugares desertos que não chove. Não tem fruto, não tem flor, não tem cor. É quente, é árido, é terrível. Então a chuva que desce do céu, em todo lugar do planeta, vem para o quê? Regar a terra. E quando rega a terra, torna a terra, está escrito aí no versículo 10, fecunda, ou seja, fértil. Então, a chuva que desce do céu prepara a terra, anota aí, prepara a terra, torna a terra fértil e faz brotar, faz dar fruto. E o fruto tem semente, e essa semente volta a ser plantada pelo semeador. Esse fluxo, esse ecossistema, faz com que o semeador coma do pão, que sobreviva através disso. E isso Deus está contando porque é assim que Ele faz através da palavra dEle.
que é um alimento, que é uma semente. Olha aí no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos. A palavra de Deus é como a chuva que desce dos céus. A palavra de Deus, ela desce dos céus, ela já desceu do céu. Há 2000 anos atrás, ela já se fez carne, irmão. Jesus. Já desceu para poder o quê? Primeiro, regar você, irmão. Regar você, preparar você. Preparar você. Segundo, tornar você fértil em todas as áreas da sua vida. Fertilidade. Fertilidade. 3, fazer dar fruto, fazer brotar. E 4, volta, recebe mais poda. E quanto mais você se permite Deus te podar, como o próprio agricultor poda a videira e os seus ramos, quanto mais o agricultor poda os ramos, mais fruto será dado através dos ramos. Aliás, hoje eu vou falar aqui nos stories, eu não lembro se é às 9. Eu acho que às 9 horas a gente vai ter um devocional no Google Meet com o pessoal que chama Projeto Ramos Frutíferos. Um beijo no coração se tiver alguém por aí. A gente vai ter um devocional no Google Meet aí. Todos estão convidados da família JC. Assim que eu tiver o link eu coloco lá. Quem quiser entrar é hoje, se eu não me engano, às 8 horas da noite. Ô Renata, que horas que vai ser hoje aí, Renatinha? A Renatinha que foi canal de Deus aí para fazer essa conexão, me falaram ontem. Projeto Ramo Frutífero Oficial. Hoje em algum momento, em algum horário. Então, Deus ele está falando que a palavra dele, ela não volta vazia. A chuva não desce para chover. Deus não fez a chuva só para chover. Não, Deus fez a chuva para dar resultado, para um propósito, para um destino, que nada mais é do que regar a terra, torná-la fecunda, fazer brotar, dar semente ao semeador e dar pão ao que come. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que olhar e pensar agora. Ela não volta vazia, está escrito, ó. A palavra de Deus não voltará para mim vazia. Então tudo que é liberado aqui no Cola na Videira é liberado aí e não volta. Você lembra que horas que é, Renato? A palavra de Deus é lançada sobre a tua vida e ela não volta. Tudo que é liberado aqui nessa sala, toda palavra, ela vai e fica daí. E qual que é o objetivo? Deus está dizendo aqui no versículo 11. Mas fará o que me apraz. Apraz com Z, Deus fica contente às 9 horas. Não, mas é às 9 mesmo. É às 9 horas mesmo. Agora que você falou isso, confirmou, é às 9 mesmo. Olha lá, preciso descansar em Deus. Como é que descansa em Deus? Quando eu estou em contato com esta palavra. Porque a palavra de Deus, como a chuva, ela vem para trazer para a minha vida, trazer para a tua vida, aquilo que agrada a Deus. Apraz é aquilo que agrada a Deus, aquilo que deixa contente a Deus. Então pensa, um pai ama, fica muito contente quando o filho decide fazer aquilo que está escrito, aquilo que ele deixou escrito. O pai fica muito feliz. Você tem um desejo, você quer descansar em Deus, como escreveram aí, ótimo. Mas descansar em Deus é um resultado de algo que vem antes. Então o foco está em antes, não no resultado, eu quero descansar em Deus. Não, o foco está em quê? Eu quero receber essa palavra. Eu quero entender a palavra. Eu quero seguir aquilo que está escrito. Mano, o próprio Jesus, no primeiro momento de grande dificuldade da vida dele, que foi a tentação que ele teve no deserto, ele usou o que estava escrito. Ele viveu aquilo que estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, irmão. Não tinha Bíblia ainda lá, era a Torá, era só o Antigo Testamento, né? Mas é como se fosse hoje a Bíblia. Então Deus, ele quer que eu viva como está escrito. Isso apraz a Deus, isso deixa Deus Pai contente. E para eu viver o que está escrito, eu preciso de fé. Ué, porque eu tenho que acreditar no que está escrito, ué. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora pensa, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus e Deus está dizendo que a palavra não volta vazia, ou seja, ela é liberada aí na tua vida
A palavra são os versículos da Bíblia, irmão. Isso agrada a Deus. Se agrada a Deus e você está recebendo aí, significa que você recebe esse contentamento dentro de você. É para isso que você veio até aqui. Então Deus fica contente de te ver com desejo de conhecer a palavra dele, de receber essa palavra, e esse contentamento de Deus ele coloca dentro de você. Ontem a gente falou muito sobre contentamento e continuaremos falando sobre contentamento. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Bruno, ontem tive um momento de choro e angústia e pedi a Deus para tirar isso de mim e pedir palavras a ele. Pronto. E qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta de Deus? Deus só me trouxe até aqui hoje para dizer que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Como diz o próprio Isaías no capítulo 40, versículo 29 e 31. No capítulo 40, Isaías, ele diz, Deus fala para nós: eu fortaleço o cansado e multiplico as forças ao que não tem vigor, ao que não tem nenhum vigor. Quem está cansado aí nessa live? Em nome de Jesus, você vai sair daqui renovado. É para isso que você veio aqui. É para isso que Deus te trouxe até aqui. Então, a grande chave é, não olhe para a fraqueza como uma penitência, como um auto-julgamento, uma autocobrança. Eu errei, eu fiz isso. Isso aí é o próprio Lúcifer sentado em cima de você. Deus não te condena, Deus te salva. O que você chama de fraqueza, ele chama de oportunidade de ser aperfeiçoado. Não importa. Agora, às vezes a gente tem vergonha de estar cansado. Às vezes a gente tem vergonha, a gente fica triste de estar cansado, de não estar conseguindo fazer as coisas. Às vezes você tem tanta coisa para fazer e você não consegue fazer nada. Às vezes você tem tanta coisa para fazer e você está com dificuldade de organizar as coisas e priorizar. Às vezes está acontecendo tanta coisa na sua vida e você não sabe por quê. E nada mais é, nada menos do que você ser aperfeiçoado por Deus. A partir do momento que você entra em contato com essa palavra que garante que ele fortalece o cansado e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor, a partir do momento que eu me aproximo de Deus, eu uso isso como uma ponte para chegar até Deus, eu começo a crer de que os que esperam nele têm as suas forças renovadas. Então não deixa a culpa te pegar. Não deixa a culpa te pegar. Isso. A palavra de Deus tem resposta para as nossas angústias. A palavra de Deus é para a nossa alma. É para resgate da nossa alma. A gente chora porque a nossa alma está desejando, a nossa alma está sofrendo. E isso são coisas que a gente vive dia após dia. Então, gente, olha só, eu esqueci de vocês mandarem, né? Eu nem pedi para vocês enviarem para alguém usando esse aviãozinho, esse devocional, mas se vocês puderem fazer isso ainda, tá? Às vezes um minutinho que a pessoa entra, ela recebe uma resposta de Deus e ela é pescada daí. Voltando aqui no capítulo 50, Isaías ele diz também, então, ele termina dizendo, Deus fala conosco, a minha palavra não volta vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a designei. Então eu fecho aqui com vocês. A palavra de Deus dentro da sua vida tem um objetivo, que é totalmente diferente do seu. A palavra de Deus na sua vida não tem nada a ver com aquilo que você possa pensar ou aquilo que você pode definir de caminho. Você quer isso? No final vai valer a pena, porque é o próprio Deus. Mas você tem que saber, a gente tem que ser sincero para você. Tudo que eu planejei, Bruno, que eu estou vivendo hoje, não foi nada do que eu planejei. Tudo que eu planejei, não vivo hoje. Porque eu decidi viver aquilo que está escrito. Quando você vive o que está escrito, dia após dia, por exemplo, está chorando, você vai para a Bíblia, vai para a oração, pega os versículos que Deus fala sobre o choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí você começa a ter contato e viver essa palavra, Deus vai te colocando aonde Ele quer te colocar. Aos poucos. Imagina se Deus falasse tudo que Ele tinha
para fazer na vida de Moisés. Moisés não ia aceitar o projeto, ele quase não aceitou. Imagina se ele falasse para Abraão, Abraão, você vai demorar 25 anos, você está com 75 anos, só com 100 que você vai ser pai. Abraão não largaria a terra dele. Abraão largou tudo para trás. Então o segredo é você buscar, conversar com Jesus, irmão, como uma criança, e falar para ele, eu quero estar contente com a tua palavra hoje. Eu não vim aqui pedir para você resolver o meu choro. Eu não vim aqui pedir para você resolver minha depressão. Eu não vim aqui pedir para você resolver o problema familiar. Eu não vim aqui para pedir para você resolver meu casamento. Eu não vim aqui para pedir nada. Eu vim aqui para receber o contentamento por esta palavra hoje. Quem consegue entender isso? Faz sentido isso para você? Se não fizer, tá tudo bem. Um dia vai fazer, eu creio. Porque isso é libertador. Isso é você viver sem condições. Isso é você viver sem condições. É você colar na videira e estar aberto para toda e qualquer situação. Aberto para toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu confio em Deus, irmão. Eu confio que eu quero viver essa palavra. Eu sei que as fraquezas que eu tenho são oportunidades de Deus me aperfeiçoar, até porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu decido viver essa palavra, e se eu decido viver essa palavra é uma garantia. Se eu decido viver o que está escrito na Bíblia, é uma garantia que Deus ele fará com que a minha vida seja próspera dentro do que Ele designou para mim, não dentro do que eu acho que tem que ser. Muitas vezes a gente ora querendo mudar Deus, sendo que a oração é uma mudança do meu eu e não da mudança dele. O que Ele tem para a sua vida já está pronto, irmão, já está feito. E Ele não vai mudar isso. E isso vai te agradar muito. É que Ele não pode mostrar tudo para você, mas você precisa dar um passo de cada vez com Ele. Então, muitas vezes a gente vai orar a Deus querendo que Deus faça coisas que eu acho que Ele tem que fazer. Ao invés de praticar a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ao invés de praticar aquilo que Jesus ensinou, porque está escrito. Está doendo. Se for possível, passe de mim esse sofrimento. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu estou nesse sofrimento. Cara, essa fé faz com que você gema. Vai vir um sofrimento, todo mundo vai passar por um sofrimento na vida, irmão. Não tem como. Vai passar. A própria fisiologia do nosso corpo mostra o quanto que é necessário passar pela dor para crescimento. Os músculos, para o seu músculo crescer, tem que romper fibra. Tem que morrer coisa aí dentro de você. Vai doer mesmo. Mas no final sempre vale a pena. Sempre vai valer a pena. A questão é que esse despertamento, esta mentalidade, faz com que você veja o sofrimento e fala, é questão de tempo da glória de Deus descer sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. É questão de tempo. E como esperar o tempo? Primeiro de você, como esperar o tempo? Primeiro, porque esse mesmo profeta Isaías escreveu de que Deus renova as nossas forças. E renova quando a gente espera. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Os que esperam na palavra de Deus têm as suas forças renovadas. Quando você espera na palavra de Deus, você tem as suas forças renovadas. Mas como esperar? Porque para eu esperar, eu preciso estar contente em toda e qualquer situação. Estar contente em toda e qualquer situação não é estar contente com a situação, é estar contente com a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo escrevia cartas preso. Mano, quando eu entendi que eu não tinha que pedir a cura da depressão, eu tinha que pedir, eu fiquei 2 anos oscilando. 2016 foi o pior ano da minha vida. Até cachumba, depois de velho, cachumba, com 30 anos de idade eu peguei. E sendo que eu tomei vacina quando criança. Por quê? Eu era morto, eu estava morto emocionalmente e morto espiritualmente. Até cachumba eu peguei, fiquei com isso aqui desse tamanho. De tão morto que eu estava. Mas quando eu entendi que o segredo não era pedir para Deus resolver o meu problema,
eu tinha que pedir para Deus, eu quero que a tua palavra venha sobre a minha vida, crendo de que eu quero aprender a crer, de que ela não volta vazia, ela vem e fica. É como a chuva que faz regar o meu coração, regar a minha mente e faz com que eu seja fértil, fecundo. A depressão não faz parte. Então, eu não preciso me preocupar com a depressão. Quem está entendendo isso? Você tem que parar de ficar pensando nos seus problemas. Deus já sabe desses seus problemas, Ele vai resolver. Ele é Deus, irmão. Mas Ele está querendo que você teste uma outra coisa. E você precisa decidir isso. Tem muita gente que escreveu que chorou ontem, é isso aí, mas não peça para Deus resolver o seu choro. Peça para você se alegrar com esta palavra. Peça assim, ó, meu Deus, se você está dizendo que a tua palavra, que eu estou em contato, te agrada, eu preciso receber esse agrado. A prazo é contente. Deus, você fica contente quando nós estamos nessa live. Mano, há uma festa no céu agora. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas Deus está te vendo aí, mulher. Deus está te vendo aí, homem. Você que está no gravado também. É óbvio, né? Você que está no gravado é nós. Mas, entende? Há uma festa. Então, Deus, se você está... A gente vai fazer uma oração aqui agora no nome de Jesus, mas veja, se você está contente, eu também quero viver contente. É pensar na palavra. Ó, preciso sim não pensar nos problemas. Então, se eu não pensar nos problemas, eu preciso pensar em algo. Ó, porque o ser humano não para de pensar. Você não muda um comportamento sem colocar outro no lugar. Você não muda um comportamento sem colocar outro no lugar, dia após dia. Então presta atenção. Se eu não... Eu entendi, Bruno. Eu estou gastando muita energia pensando nos problemas. A, B, C, D. É verdade. É assim que você tem que pensar aí. É um fato. Legal. Eu vou pensar em quê? Porque se eu não pensar aqui, eu tenho que pensar em algo. Porque se eu não tiver nada para pensar, se eu não tiver nada para pensar, eu sou esgoto, eu volto para cá. Eu volto a pensar nos problemas. Por que você não consegue parar de pensar nos problemas? Porque você ainda não pediu os pensamentos de Deus, mulher, homem. Pode pedir com ousadia, no nome de Jesus. O Nazareno, ele desceu na terra para isso, meu irmão. Ele desceu na terra para falar. Peça esses pensamentos que são tão diferentes dos seus. Ô Bruno, peça os meus pensamentos. Por isso que ele diz, peça que seja feita a minha vontade e não a tua. É isso que Deus fala para nós. Então na oração eu falo o quê? Não seja feito como eu quero. Não seja feito como eu quero hoje. Seja feita a tua vontade. Jesus, eu quero seus pensamentos hoje. Abra sua boca aí, Beth. Abra sua boca, vocês que estão todos aqui. Abra sua boca aí, velho. Vocês percebem que isso aí não é religião? Vocês percebem que isso não é religiosidade? Abre a boca como uma criança, irmão. Jesus, ele disse, o homem que dividiu o calendário no meio e o único que não errou. O único que não errou. O único mestre que todos que entrarem em contato são transformados. Não tem uma pessoa, ateu, não ateu, judeu, não judeu, entrou em contato para conhecer os ensinamentos de Jesus, a vida do cara muda. Por quê? Porque ele tem algo de diferente. Esse algo de diferente é a revelação sobre quem Deus é. Ah, mano. Ei, presta atenção. Não é você que foi até Deus. Deus veio até você. Há 2000 anos. Ele continua insistindo em você. Ele continua, eu não desisto de você. Eu quero você. E ele já me conquistou, irmão. Ele já conquistou uma galera aqui. A Renata, a galerinha, o Reinaldo. Já conquistou vocês. Mas tem gente que ainda vai ser conquistada por ele. Resgatada por ele. Nós vamos esperar você. É? Aí tu não vai cansar não, você pode ter certeza. Você tá cansado. Você, mulher e homem, vocês estão cansados. Eu não tô não para esperar você. Eu vou esperar. Porque é como uma prova longa. É uma prova longa. A gente não sabe quando Jesus volta. Tá próximo, mas não sabemos quando. E os problemas estão vindo, ainda vai vir mais. Então eu vou esperar você. Tem uma linha de chegada e não faz sentido chegar na frente. Até porque não existe quem vai na frente. Não existe performance na fé. Então você tem que falar assim, Senhor, é verdade, o primeiro passo é reconhecer. Eu ontem fiquei pensando muito nos meus problemas, mas hoje eu vou olhar apenas para o hoje. Não olha para frente, olha para o hoje. Agora, neste exato momento, eu decido pedir para Jesus estar contente com esse versículo aqui, Isaías capítulo 55, versículo 8 a 11. Eu quero
que minha vida seja próspera naquilo que Deus tem para mim. Ó, a minha palavra, Deus está falando para você, a minha palavra, Bíblia, versículo, de capa a capa, ela prosperará naquilo para que a designei. A minha palavra prosperará na sua vida, mulheres e homens dessa sala, naquilo que eu designei. Esse eu é Deus. E a diferença é como, por exemplo, eu aprendi a designar algumas coisas na minha vida, né? Eu aprendi a construir, a conquistar sonhos do meu jeito, eu aprendi a construir minha carreira do meu jeito, eu aprendi. Acreditava em Deus, mas Deus não fazia parte disso. Deus não fazia parte dos meus planos. Eu fazia os meus planos e corria atrás dos meus planos. E Deus está falando, os seus planos, Bruno, seus planos, você que está aí do outro lado, é de um jeito. E o meu é radicalmente diferente. É tão distante uma coisa da outra que é como a distância da terra do céu. Mas eu quero aproximação. Isso tem que te encorajar. Isso tem que te alegrar aí, meu irmão. Você não se alegra não de um Deus vivo que está falando para você: ei, eu quero fazer sua vida junto. Eu quero participar. Eu sou seu pai. Qual é o pai que não quer que o filho esteja junto com ele e os dois construindo junto? Cara, por exemplo, o médico que operou a Betina, o Dr. Alberto, um beijo no seu coração, você precisa ver ele falando da filha dele que está estudando medicina. Você precisa ver Isaías capítulo 55, versículo 8 a 11. Você precisa ver ele falando da filha dele, velho, que está estudando medicina, algo que ele também estudou. A filha dele podia decidir outra coisa, mas é só um exemplo para você ver a alegria de Deus, que é muito maior do que a nossa alegria, é totalmente diferente da nossa. Como ele disse aqui, eu vou ficar contente em ver filhos nessa sala querendo viver a minha palavra e ver o que eu tenho já pronto, designado para cada um aqui. É diferente o que ele tem designado para mim, é diferente do que ele tem designado para você, mas nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Agora, como esperar o tempo de Deus? Pedindo para Ele a renovação de força diariamente, porque a gente não quer esperar o tempo. Mas só que Deus é o dono do tempo. Deus, ele fala na Bíblia o tempo todo, por isso é importante você conhecer, de que ele já tem tudo pronto. Tem uma parte na Bíblia, ele já está lá no futuro. Então imagina, você tem que pensar, você está colado com Deus, que já tem tudo pronto para amanhã. E ainda ele fala: ô Bruno e todos vocês aqui da live, hoje, o que tem preparado para vocês hoje, tudo que acontecer na sua vida hoje, coopera para o bem. Então para que você vai ficar com medo? Eu sozinho tenho medo, irmão, mas com Jesus na frente, o medo bate e vai embora. Pronto. O que é viver a palavra de Deus que agrada a Ele, e esse agrado de Deus cai sobre a nossa vida. O Deus contente torna a gente contente. Deus contente torna eu contente. Eu começo a olhar não mais para as minhas fraquezas, mas pela oportunidade de ser aperfeiçoado por Ele. Ó. Teve uma vez que uma mulher, uma mulher viúva, Jesus contou uma parábola, em que ela ficou insistindo para ganhar a causa dela, para um juiz analisar o caso dela e ser julgada. E ela era viúva, irmão. Ela tinha filho, e cara, ela estava sofrendo, mas ela estava insistindo e incomodava o juiz, até aquele juiz que era bem arrogante, até ele atender o caso dela. Aí Jesus, no final dessa parábola, a gente não vai entrar no versículo agora, mas ele diz: ouçam bem o que diz esse juiz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, a que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Então você pode clamar a Deus, você está clamando aí dia e noite, pode parecer demorado, mas não está demorado, está no tempo de Deus. Então eu tenho que falar: Deus, a minha carne quer as coisas depressa, mas eu não quero viver como a minha carne, eu quero viver pelo Espírito, eu quero viver alimentado da Tua Palavra, então eu espero.
Então eu quero fazer uma oração sobre a tua vida, justamente para que essa palavra, Isaías capítulo 40, versículo 31, se cumpra na sua vida. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Então, Jesus, o meu pedido é que 100% das pessoas aqui, nesse exato momento, só tu sabes o que ela está passando, só tu sabes o quanto que está difícil, o quanto que tem dúvida, o quanto que não tem visão do que vai acontecer, mas é assim a fé. Então ensina essa pessoa, renovando as forças dela. O meu pedido, Jesus, é que se cumpra nessa sala no teu nome, que todos dessa sala desejem esperar na palavra, na tua palavra, Jesus. Que todos tenham esse despertar, esse desejo de esperar contente em toda e qualquer situação através da sua palavra. Com isso nós teremos as forças renovadas. Então renova os pensamentos, renova as forças, dê sabedoria no dia de hoje, proteja esse homem, proteja essa mulher, Jesus. Por favor, nós estamos te pedindo isso. Ainda que essa pessoa resista, mas o que nós verdadeiramente queremos pedir para a tua vida, em nome de Jesus, é que você deseja buscar, estar contente na palavra de Deus. É só isso. A partir disso, sua vida muda. A partir das Escrituras, a sua vida é transformada. A partir das Escrituras, que é como a chuva que desce, não volta vazia, sem, primeiro, regar a terra, torná-la fecunda, fazer brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Essa palavra, ela precisa gerar vida aí dentro de você, e ela gera vida aí. A palavra de Deus, como ela mesma diz, ela é pronta, ela é apta, ela já está pronta para dividir a tua alma e o teu espírito. Que isso, meu? Divide para falar assim, ó, cheguei na tua vida, mulher. Uhul! Cheguei na tua vida. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir alma e espírito, o homem que está aí. Seres humanos, filhos. Primeira coisa eu vou separar alma de espírito. Eu quero resgatar a tua alma. Primeiro, me dá a tua alma. Eu quero resgatar a tua alma. Tá vazia, tá perdida. Deixa eu resgatar você. Nada aqui na terra vai satisfazer a tua alma, mas eu satisfaço a tua alma, assim diz o Senhor. Tá bom. E o Espírito, Bruno? O Espírito é o seguinte. Deus manda te dizer, eu quero colocar o meu Espírito sobre a tua vida e tirar esse Espírito que está guiando você. O Espírito do ser humano. Que Espírito que guia você? Existem vários guias. Não tô nem aí para nenhum deles. Nenhum deles me agrada. Nenhum deles me satisfaz, a não ser o Espírito do Nazareno. O Espírito que foi entregue na cruz do Calvário. Então quando Deus entra na sua história, olha que glorioso. Ele não quer você perfeito. Aliás, se a gente pudesse ter uma placa aqui no Cola na Videira, a gente escreveria assim: nós não queremos pessoas perfeitas. Aqui no Cola na Videira, nós não queremos pessoas perfeitas. Aqui no Cola na Videira, o primeiro imperfeito é o Bruno. O primeiro destrambelhado sou eu. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados por Deus. Que chega na sua vida e fala, eu quero te dar um novo coração e quero te dar um novo espírito. Está escrito. Se está escrito, por que você não pediu ainda? Porque eu não sabia, Bruno, que estava escrito. Então agora tu sabe. Então tu vai pedir para ele. Agora peça no nome de Jesus, né? Não vai pedir no seu nome. Não vai pedir no nome de fulano, de ciclano. Vai pedir no nome de anjo. Que anjo, irmão? Deus desceu na terra e já falou, meu nome é Jesus. O Cristo. O nome que está acima de toda a potestade, irmão. Está acima dos anjos. Por que você não pediu ainda no nome de Jesus um coração novo e um espírito novo? Pede, velho. Você tem o que a perder? Você não tem nada a perder, ô Paulo. Paulo? Quem é Paulo? O apóstolo Paulo. Ô Saulo, você não tem nada a perder. Davi, você não tem nada a perder. Pedro, você não tem nada a perder. Pede. Quem pedir, Jesus disse, quem pedir nós vamos dar. Agora peça no meu nome. Tenha medo não. A gente aprendeu a não pedir no nome de Jesus as coisas, porque virou uma crença, principalmente no Brasil, virou uma crença de que
qualquer coisa que você falar no nome de Jesus é coisa de evangélico, religião, é coisa de católico, de espírita não, coisa de católico ou coisa de evangélico. Não! Aí isso se torna um bloqueio na tua vida, porque você pensa que, rapaz, deixa os caras, daqui a pouco você vai estar junto com os caras. Presta atenção. Peça. Você não tem mais saída. A gente vai estar esperando você até você ficar sem saída. E não vai doer pra mim. Eu vou esperar. Não, eu vou esperar. Não, nós vamos esperar. Até você abrir a sua boca e pedir no nome de Jesus. Eu quero um coração novo, eu quero um espírito novo. E não é qualquer espírito que eu quero o espírito de Jesus Cristo. Quem tem coragem de abrir essa sua boca? Quem tem coragem de abrir essa boca? Fala pra mim, quem tem coragem? Se inscrever no chat aí agora. Eu quero que você abra sua boca aí onde você estiver. Abra sua boca onde você estiver. Ou então, se você não pode falar onde você está, tudo bem, fala aí. Não vai criar um empecilho, uma desculpa. Não. Encerra aqui o devocional, vai pro banheiro e peça. Desse jeito. Eu quero um coração novo e um espírito novo em nome de Jesus. Esse coração eu quero um coração de Jesus Cristo. E esse espírito eu quero o espírito de Jesus Cristo. Eu duvido isso sair da sua boca. Se isso sair da sua boca, de todo o seu coração, a sua vida muda hoje. A sua vida muda hoje. Porque é garantia. Está escrito. Então não crie essa crença de que no nome de Jesus é coisa de não. É muito importante você conhecer a palavra para justamente você aprender que o acesso está no nome de Jesus. Ué, para eu acessar o Pai, eu preciso acessar a Cristo. Eu preciso entrar em contato com Cristo. E tudo que ele mais quer é esse contato, né? Por isso que ele disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Só vai conseguir dar fruto, irmão, se tiver com ele. Ele disse isso. Só dá fruto quem tiver em mim. Essa é a verdade. E quem quer dar fruto nessa sala também sabe que precisa ser podado pelo Pai, o agricultor. Nenhum fruto dá mais e mais e mais fruto sem poda. Sem poda. Tem que ter poda. Às vezes a gente não quer ser podado. Não. Ah, mano, isso é bom demais. Quem pegou e quem nunca fez e vai fazer esse exercício? Esse teste. É teste. Testa. Quem vai fazer esse teste de pedir um coração novo e um espírito novo no nome de Jesus? Quem vai fazer isso? Eu não quero falar com quem já fez e quem vive isso, não. Eu quero falar com quem nunca fez. Quem nunca fez isso? Quem já fez está na glória, irmão. Quem já fez pode dar as estrelas aí, faz o que vocês quiserem. Mas quem nunca fez, eu queria que você escrevesse, eu nunca fiz. Mas vou fazer. Olha lá, a Beth falou que vai fazer. Acabei de pedir, Fernanda. Ótimo. Mas quem nunca fez e vai pedir? Você que está no gravado, escreve aí no comentário. Seja no nosso canal aí, no nosso amigo vizinho, ou aqui no IGTV. Aí, acabou. É você mesmo. É Charlisson? Charlisson. Eu nunca fiz e mais vou pedir. Liliane, aí ó. Melina, eu nunca fiz e vou pedir. Eu quero saber quem nunca fez e vai pedir agora. Pronto, é essas pessoas. É por vocês que nós estamos aqui. Fala aí, Renatinho. Hein, Ana Carolzinha? Não é? É por vocês que nós estamos aqui. É por vocês. Porque quando eu falo que é por Jesus, é pelas almas. A única coisa que importa é ver as almas salvas. Tudo que está sendo construído nas empresas, tudo que está sendo construído, todos os prédios que estão construídos, esse prédio aqui, tudo isso vai virar pó, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui, ó, vai acabar, vai pro pó, vai virar pó. Mas a sua alma não vai para um lugar ruim. A tua alma vai para um lugar bom. Desde que você peça. E é tão fácil, né? Mas é tão difícil do ser humano aceitar isso, cara. Ao mesmo tempo, cara. Por isso que Jesus falava, você consegue aceitar isso? Você consegue compreender isso? Você deseja? Eu quero um novo coração e um Espírito de Deus na minha... Um Espírito, em nome de Jesus, o Espírito de Cristo. Eu quero um coração novo e um espírito novo. Agora eu não quero qualquer coração e eu não quero qualquer espírito.
Vocês têm que ser, presta atenção, vocês têm que ser claros no que vocês estão pedindo. O que está escrito é isso. Eu quero um coração novo e um espírito novo, mas é um coração de Jesus e o espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Mas peça para simplificar. Eu quero o coração de Cristo e eu quero o espírito de Cristo. E aí você vai o quê? Buscar isso todo dia. Todo dia. Através da Bíblia, da palavra. Quando você menos esperar, você vê a sua vida vai mudar. Dia após dia. Amém? Olha lá, tinha medo de viver a vontade de Deus, não conseguia dizer, seja feita a tua vontade, mas hoje eu digo, Jesus, seja feita a tua vontade em minha vida. Tá vendo? É isso aí. Há uma resistência na nossa carne, porque também há uma guerra espiritual acontecendo. O espírito do engano. Você viu ontem a pessoa que tá aí, aí como é o nome dela? A Daiane, que ela tava com a foto do luto. Ontem o Espírito de Deus mandou ela tirar a foto e ela tirou a foto dela, do luto. Chegou o momento da gente pegar o nosso leito, levantar e andar, irmão. É só isso. A fé é só isso, é não parar. É não ser dominado pelo espírito do engano. É a gente lembrar aonde eu estou sendo atacado pelo engano. O que é fato é, se você entrar em contato com a Bíblia todos os dias, não fica nada encoberto. Tudo fica descoberto. Está escrito. Tudo fica descoberto. Porque é luz. É pura luz. Então, parabéns para todos vocês que nunca pediram. Necessito ser podado, talhado, lapidado. Sei que vai doer forte. É o amor de Deus. É isso aí. Mas é por isso que Jesus ele faz a analogia do parto. Dói muito o parto normal. O parto, a dor do parto. As contrações. Mas quando a criança nasce, nasceu uma vida. É assim na fé. Então, só para lembrar, a gente vai subir um post aqui agora falando exatamente isso. O que você chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade de aperfeiçoamento, de aperfeiçoar a sua vida. Então eu queria que você compartilhasse nas suas redes, que você compartilhasse pessoalmente, que você pedisse para Deus para colocar pessoas perto de você, para que você seja um instrumento, para que você seja um canal. Então marca alguém lá nos comentários, porque o Cola na Videira é nosso, esse projeto é de Jesus, mas é para a gente se beneficiar em relação a Ele, em relação a tudo que Ele disse há 2000 anos. E eu quero, olha lá, eu quero um coração igual ao teu. Cara, o espírito de engano é tão forte que um dia eu escutei isso de uma pessoa muito querida. Ô Bruno, eu não posso ter o espírito de Jesus, porque é só Jesus Jesus é Jesus, eu não posso. Isso que é isso? É o espírito do engano. É o espírito do engano. É o espírito da mentira. É o espírito que faz a gente ser cego pelo que está escrito. Tudo que Jesus mais quer é fazer com que eu e você viva com esse espírito. Foi para isso que ele veio. O espírito da fé, chamado Jesus Cristo. Espírito Santo. Então, gente, hoje às 9 horas vai ter um devocional no Google Meet. A gente vai disponibilizar o link lá no grupo do Cola na Videira. Quem quiser participar, me manda um direct aqui. A gente manda o link, eu vou receber esse link também. Hoje às 9 horas, junto com o pessoal que chama... Junto a um projeto de fé também, que chama Ramo Frutífero. Ramo Frutífero. Nós somos ramos colados na videira e a gente vai falar sobre isso. Deus já deu a palavra de hoje à noite e vai ser uma bênção, eu creio. Então tá todo mundo aqui do Cola na Videira está convidado para entrar ao vivo às 9 horas da noite, mas no Google Meet, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus, o devocional vai ficar salvo aqui. E até amanhã, às 8h15 da manhã, tamo junto, colado da videira.